A gente adora falar sobre literatura, educação e cultura e nada melhor do que falar sobre esses assuntos com quem entende, não é? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, que sempre que a gente postar algo novo, você vai ficar sabendo. Agora bora lá pra live! Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à última live do Festival Literário da Estante Virtual. Hoje a gente vai conversar com Rafael Montes, escritor e roteirista brasileiro de literatura policial, sobre os 130 anos de Agatha Christie. Então cheguem mais, que por essa próxima hora a gente vai ficar conversando sobre a obra da escritora, os livros dela, o legado da literatura dela. Cheguem mais, chamem os amigos, daqui a pouquinho o Rafael tá entrando aí. E, enfim, muito obrigada pela presença de todo mundo. Essa conversa vai ser especial demais. Deixa eu ver se ele já tá por aqui. Rafael ainda não chegou, então por enquanto eu vou apresentá-lo um pouquinho. Quem ainda não conhece Rafael Montes, ele é escritor, roteirista brasileiro de literatura policial, é autor dos livros Uma Mulher no Escuro, Jantar Secreto, Dias Perfeitos e Suicida. Hoje a gente vai recebê-lo para falar dos 130 anos de Agatha Christie, essa escritora tão importante na literatura mundial, uma das pioneiras na literatura policial, e a gente vai conversar sobre o legado da obra dela, sobre os 80 romances que ela publicou, sobre a relação do Rafael com os livros da Agatha Christie, enfim, muita coisa bacana. Então cheguem mais, chamem os amigos, manda para todo mundo, para a galera também chegar, que vai ser bem legal. Rafael deve estar entrando aí já já. Mandem as suas perguntas também na caixinha de perguntas que a gente tem aqui. Do lado dos comentários a gente tem um quadradinho com uma interrogação no meio. Aí vocês podem mandar suas perguntas que eu vou fazendo para ele também ao longo da conversa, beleza? Maravilha, deixa eu ver se ele já entrou. Deve estar chegando aí. Já aproveito para agradecer a presença de todo mundo que está entrando. É um prazer, uma honra tê-los aqui nessa nossa conversa. Essa é a última live do Festival Literário da Estante Virtual. Já estamos com saudade, mas enfim, ainda tem papo pela frente. Pela próxima hora estaremos juntos aqui e em breve também teremos mais conversas, mas enfim, vamos aproveitar esse momento aqui com o Rafael. Presença tão especial. Daqui a pouquinho ele deve estar entrando. Eu tô vendo aqui se ele chega. E se alguém encontrá-lo aí também nos comentários, me avisa que tá todo mundo aqui mandando mensagens e eu posso perder de repente a mensagem dele. Espero que todo mundo esteja bem. Nessa quarta-feira não, nessa sexta-feira. Sexta-feira quente aqui no Rio. Deu uma esquentadinha. Tava muito frio. E hoje a gente vai falar sobre Agatha Christie. Então quem tá chegando agora, a gente vai conversar hoje com Rafael Montes sobre os 130 anos de Agatha Christie. Daqui a pouquinho ele deve estar chegando aí, tô vendo se ele já entrou aqui. Mas enfim, cheguem, chamem todo mundo, que vai ser muito legal essa conversa. Como a Gabriela Matos está dizendo aqui nos comentários, a Agatha Christie é uma autora super inovadora no gênero de suspense policial, exatamente. Ela publicou 80 romances e mais outros livros que eu vou explicar depois um pouquinho melhor. E, enfim, ela foi uma das pioneiras na literatura policial e muito importante na literatura mundial como um todo. Então a conversa vai ser muito legal. Rafael tem uma relação pessoal com os livros dela.
Além dos livros incríveis que ele escreveu de literatura policial, ele tem um carinho com os livros dela, então vai ser super legal também acompanhar toda essa relação que ele tem com as obras da Agatha Christie. Os livros do Rafael estão na estante. Eles estão todos disponíveis lá no site, vocês podem entrar depois para conferir. E no final da live, ele vai dar algumas sugestões de livro ao longo da live, e aí no final da live, amanhã, a gente vai ter no blog da Estante Virtual todas as indicações do Rafael e também um pouquinho da nossa conversa, vai estar tudo lá registrado. Deixa eu ver se ele já entrou. Ainda não, vamos esperar mais um pouquinho. O Rafael, inclusive, tem a coleção inteira da Agatha Christie, isso é incrível, eu vou perguntar para ele sobre isso. Enfim, tudo muito bacana. Rafael entrou aqui, vou chamar. Olá, Rafael, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo certo. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer enorme recebê-lo aqui na nossa última live do Festival Literário da Estante Virtual. Obrigado, prazer todo meu. Sou fã da Estante, sou fã de todos vocês. Vai ser ótimo. E sou fã de Agatha Christie, então vai ser ótimo a gente papear. Peraí, deixa eu só colocar esse fone aqui. Tá, maravilha. Acho que vai melhorar a nossa conversa. Você está me escutando? Sim, perfeito. Ótimo, é melhor. Pronto. Eu estava contando aqui pra galera, enquanto você não entrava, que você é fã da Agatha Christie, né? Você é um escritor, estava se apresentando para as pessoas, você é escritor e roteirista brasileiro de literatura policial, você é autor dos livros Uma Mulher no Escuro, Jantar Secreto, Dias Perfeitos e Suicida, e você é fã da Agatha Christie, você tem a coleção de livros da Agatha Christie e tem uma relação pessoal com os livros dela, né? Isso é muito interessante. Tenho. Na verdade, eu sou um escritor e sou um leitor também, que comecei a ler tardiamente. Eu comecei a ler quando tinha ali meus 13, 14 anos. E foi através dos livros do Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes, e dos livros da Agatha Christie. E a partir dali, na adolescência, era 14, 15, 16 anos, eu fui lendo tudo. E foi muito interessante, porque eu acho que a minha formação como escritor, a gente pode falar mais sobre isso, mas a minha formação como escritor vem muito de ter lido muito Agatha Christie. Eu tenho algumas coisas que eu faço na minha obra que eu acho que são muito claramente influenciadas pela Agatha Christie. Então, sim. E tem a coleção. As histórias das coleções eu conto daqui a pouco. E até mostro a coleção aqui para vocês. Está aqui do lado da coleção. Maravilha. Deixa eu só acender a luz aqui para melhorar. Peraí. Tá bom. Enquanto isso, eu vou contextualizando para a galera que está chegando aqui. Vou contar um pouquinho da história da Agatha. Agatha Mary Clarissa Miller nasceu em 1890, perdão, na cidade de Devon, na Inglaterra. Como ela era mulher, ela não pôde frequentar escolas normais, então foi educada em casa pela mãe. Ela era fã de Charles Dickens, Lewis Carroll, Conan Doyle e Edgar Allan Poe e prometeu à irmã que escreveria romances policiais. Ela ficou conhecida como Dama do Crime e foi uma das pioneiras do gênero policial na literatura, como eu já havia falado. Ao longo de sua carreira, publicou 80 romances policiais e compilações de pequenas histórias, além de 19 peças e 6 romances que ela escreveu usando um pseudônimo, Mary Westmacott. Agatha Christie se consagrou como a romancista mais bem-sucedida da história da literatura policial e com cerca de 4 bilhões de cópias vendidas de todas as suas obras. Enfim, um legado, assim, a gente não tem nem o que dizer sobre isso, né? E ela tem uma coisa que pessoalmente eu gosto muito dela, que ela nasceu dia 15 de setembro, ou seja, uma virginiana, e eu tô numa semana maravilhosa. Eu nasci dia 22 de setembro, eu agora, no próximo dia 22, faço 30 anos. E a Agatha Christie nasceu no dia 15, o Stephen King acho que foi no dia 21, e o George Martin no dia 23 de setembro. Então é só a galera boa, assim, que tá em companhia. E aí,
o que é muito interessante na carreira dela, e é uma coisa que entre os autores brasileiros é talvez um pouco mal visto, mas eu acho interessantíssimo e busco até fazer isso, é o fato de que ela publicava com muita frequência, né? Se você olhar a lista aqui, eu coloquei aqui no computador, a lista de obras dela pelos anos. Começou em 1920, aí tem 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, e cada ano tem tipo 2, 3 livros, ou seja, são 3 livros por ano. É uma produção realmente impressionante e mantendo uma qualidade muito alta. Claro que há livros que são um pouco piores, claro que, enfim, você pode ter o seu favorito ou não, mas considerando o grosso, assim, é muita coisa legal, né? Com certeza. Não, Alguém tá pedindo para eu subir, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo subir. Isso. Mas eu não sei, assim, eu tô conseguindo te ver. De repente, se você conseguir subir só mais um pouquinho, acho que fica um pouco melhor. Eu posso fazer uma coisa. Dá para te ver. Peraí. Tá. Ai. Eu vou conseguir fazer uma coisa aqui. Muitas perguntas chegando, a galera interagindo bastante. Obrigada a todo mundo que está aqui. Mandem suas perguntas que eu vou registrar aqui e depois eu faço com o Rafael. Eu posso virar... É que como eu coloquei na minha mesa em vez de usar esse suporte aqui, sabe, de bater papo. Esse suporte, mas eu preferi colocar na mesa para poder ficar no computador. Por isso que está baixo. Não sei se tem solução, mas vamos tentar. Tranquilo. Vamos lá. Posso fazer uma pilha de livros, aproveitando que na minha mesa o que não falta são livros. Espera aí. Os livros tem bastante. Eu também super uso essa técnica. Os livros são super úteis também para fazer tripés e tudo mais. Isso. Deixa eu pegar mais livro, peraí. Bom que a mesa é grande, tem muitos livros. Pronto. Eu posso colocar vocês aqui. Quer que suba mais um pouquinho? Não, para mim tá perfeito. Se a galera quiser que você suba mais um pouco, pode falar aqui nos comentários, mas para mim tá ótimo. Oi? Tá caindo, viu? E agora tá nos livros, em vez de estar no computador. Gente, acho que não vai dar certo isso não. Melhor deixar aqui mesmo que tá mais seguro. Tranquilo, vamos seguir então com a nossa conversa. Só um detalhe, um pequeno detalhe. Então, como a gente estava falando, né, vamos começar falando então diretamente sobre a sua relação com os livros dela. Você é um grande admirador da obra da Agatha Christie, para quem está chegando agora. E em que momento, de que maneira você conheceu os livros dela? Você falou um pouquinho antes, mas conta para a galera que está chegando agora. E os livros da Agatha Christie influenciam de alguma forma no seu trabalho como escritor e roteirista? Sim, na verdade eu comecei a gostar de ler por Arthur Conan Doyle e por Agatha Christie. O primeiro livro da Agatha Christie que eu li foi O Caso dos 10 Negrinhos, que agora se chama E Não Sobrou Nenhum, né? E que é a história de um grupo de pessoas convidado por uma ilha, por um anfitrião misterioso, e elas começam a ser assassinadas uma a uma. E é um livro interessante porque não é nem do Hercule Poirot, nem da Miss Marple, ele é um livro, digamos, avulso da Agatha Christie, que ela fazia de vez em quando alguns. E o que me interessou muito é como ela faz... É quase um jogo que ela faz com o leitor, né? Você lê tentando pegar as pistas e tentando descobrir. É quem descobre primeiro, né? Se o leitor consegue descobrir antes de chegar ao final ou não. Então isso me interessou muito. Ela entregar as pistas e jogar com você. E a coisa do final surpreendente, né? No final ela te dá uma puxada de tapete e fala, meu Deus, peraí, isso eu não tinha visto. E, em geral é um detalhe, uma coisinha que você é pego. Aí a partir dali eu fui ler todo o resto, todos os outros livros dela. A gente pode depois falar de alguns de que eu gosto mais. E curiosamente, naquela época, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a gostar de ler, como eu falei, e quis escrever.
E aí eu descobri uma comunidade no Orkut chamada Agatha Christie Desafios. A comunidade Agatha Christie Desafios era para fãs de Agatha Christie escreverem fanfics de Agatha Christie. Então, é muito comum hoje em dia fanfic de Harry Potter, fanfic de Crepúsculo. Aliás, Crepúsculo é uma fanfic também e tal. E eu comecei a escrever fanfics de Agatha Christie. A gente, no Orkut, no Agatha Christie Desafios, escrevia fanfics de Agatha Christie. E era muito divertido porque o Orkut ele tinha um limite de 2.048 caracteres, eu acho, por post. E a regra para você escrever o livro era assim: cada pessoa que ia lá postar, ela tinha direito a 2 posts. Então eu tinha direito a 2.048 caracteres vezes 2 de texto. Aí eu escrevia, colocava lá. Aí alguém entrava e continuava a história. E aí eu entrava e continuava também. Eu só podia postar depois que alguém tivesse postado pelo menos um pouquinho. E isso num livro policial é divertidíssimo, porque você imagina que às vezes eu falava assim, pois bem, o meu assassino vai ser o João. E aí eu ia escrevendo, e aí alguém entrava e matava o João na história. Eu falei, meu Deus, ferrou, agora matou o João, não sei quem, como é que acaba. E aí a gente ia escrevendo até que quando tivesse uma quantidade já boa de páginas, ou quando a gente sentia que a história estava se encaminhando para o final, a gente parava e falava, pois bem, agora cada um vai escrever um final e a gente vota no melhor final. Eu escrevi brincando uns 4 livros inteiros de fanfics da Agatha Christie, eu e uma galera. Uau. E para mim foi realmente um exercício de ter que reinventar a história, de caramba, eu queria ir por aqui, mas a outra pessoa que escreveu colocou indo por lá, então eu tenho que repensar. Como alguém acabou de dizer aqui, sim, foi que nem o Mistério dos MMM, que é um livro nacional que também é feito colaborativamente, ou o Mistério, que é um outro livro nacional, um dos primeiros romances policiais brasileiros que foi feito coletivamente. Então foi muito divertido e eu acho que ali eu aprendi muito a gerenciar a trama com pistas e mistérios e viradas e tal. E eu acho que isso tem muito. E uma outra coisa que tem muito nos meus livros, algumas pessoas amam, mas outras criticam, é uma crítica que eu sofro com frequência, é que os meus finais são muito... tem sempre uma grande virada no final e tudo se explica. Ou seja, tem aquele momento em que você entende o que aconteceu e como você entendeu tudo errado. Que isso também é bem Agatha Christie, né? Essa coisa de você reunir os personagens e ter uma grande explicação de tudo que aconteceu por trás. Então, e aí as pessoas fazem essa crítica e eu respondo, falo, beleza, eu entendo, mas é porque eu adoro Agatha Christie, é por isso que eu faço assim. Muito bom. E um texto que você escreveu recentemente para a revista Veja, você fala que devorar um mistério de Agatha Christie é como reencontrar um bom amigo. Achei essa frase genial. E além de gerar identificação, né, e influenciar o imaginário dos leitores, os livros dela desenvolvem uma certa nostalgia em quem os leu, em algum momento da vida, na adolescência, enfim, na infância. Na sua percepção, por que isso acontece com tanta voracidade? Primeiro porque eu acho que a Agatha Christie ela pega um público jovem, né? É impressionante como uma senhora inglesa que escreveu tantos livros ainda hoje tem um alcance e um diálogo tão forte com uma geração jovem. A Agatha Christie é a porta de entrada, foi para mim e eu sei que é para centenas de milhares de pessoas a porta de entrada para a literatura. Uma coisa que é interessante nesse sentido também a coisa de encontrar um bom amigo, é que por mais que as tramas sejam mirabolantes e o crime seja chocante e tal, você tem quase que uma espécie de segurança. Você tem a segurança de que você está com o cinto na montanha-russa, sabe? Assim, vai começar a montanha-russa, vai ter looping, mas, ao mesmo tempo, você tem a segurança de que ela não vai te deixar cair do carrinho, sabe? Ou seja, no final vai ter qual é a resposta, no final o assassino vai ser preso provavelmente, ou vai morrer, ou alguma coisa vai acontecer, mas a ordem vai voltar ao normal. Então é interessante que é um livro que é sobre violência, sobre mistério, sobre crime, mas que tem essa coisa de começar uma sociedade ordenada, como é a sociedade inglesa, vem um crime que rompe com essa ordem,
mas até o final da história a ordem é restabelecida. A gente tem, digamos, essa garantia de que a ordem vai voltar. Isso é quase dá um calorzinho no coração. Falar, ai, que bom que aqui pelo menos há alguma razão e lógica e método, porque na nossa vida normal e na sociedade, no Brasil de hoje, não tem nem lógica, nem método, nem razão, é tudo irracional, louco e delirante. Então acho que é isso um pouco também. Uhum. E alguns pesquisadores afirmam que a autora era muito observadora e nas suas excursões ela levava sempre um caderninho de anotações e registrava, né, os personagens, as histórias e situações reais. Então as narrativas dela, elas são sempre universos muito complexos e descritivos que falam sobre situações específicas, mas também sobre mitos, fantasias e obsessões que são compartilhados por todo tipo de gente, não só as pessoas que são descritas nos livros dela. Mas o que impressiona também é como, ainda assim, os seus livros são muito fáceis de ler. Como você disse, são livros muito voltados para o público jovem. Como é que você analisa, você como escritor, roteirista, forma e conteúdo na obra da Agatha Christie? Primeiro que ter caderninho de anotação é regra de escritor, né? Todo escritor tem que ter caderninho de anotação à mão para ter ideias. E ela era uma mulher que gostava muito de viajar também, né? Ela tinha uma ligação, ela tem morte no Nilo, morte na Mesopotâmia, ela ia muito para essa parte de arqueologia, né? Um dos maridos dela foi arqueólogo, enfim. Eu acho o seguinte, eu acho que a Agatha, o grande talento dela era criar tramas. Né? Ela tem tramas que você fala, meu Deus, e são tão complexas e interessantes que você fica se perguntando como uma única pessoa teve ideia para essa trama, de um livro, para você escrever, sei lá, Os Crimes ABC, e também para escrever O Assassinato de Roger Ackroyd, e também que são todas ideias muito mirabolantes. Ela era tipo mestra, gênia em histórias mirabolantes. Ela tem umas sacadas que você fica impressionado. Em relação à forma, ela é uma autora cujo maior mérito, a meu ver, é a simplicidade. Ou seja, você entra na história, quando você já comprou a existência daquele universo, daqueles personagens, você já conhece quem é quem, mesmo quando são muitos personagens, você conhece todos eles. Todos são tipos muito claros. Realmente não é o que se considera uma autora literária, em que você não pega um livro da Agatha Christie e fala, vou citar esse trecho aqui para você, olha que poesia. Não é exatamente isso. E muita gente vê nisso um demérito, que eu não vejo. Porque eu sei o quanto é difícil escrever simples daquele jeito. Eu sei o quanto é difícil ser fluido e natural como ela consegue fazer. É muito difícil. Sem dúvida, não é a primeira escrita. Ela provavelmente escreve, depois ela reescreve para simplificar. E reescrevia para simplificar, até deixar só a essência do que ela queria dizer. Então eu acho isso um mérito. Na forma dela, o que eu vejo é muito isso. É uma linguagem, um texto voltado para a história, que serve à história. Isso é muito interessante, ainda que, como eu falei, seja ainda às vezes mal visto no Brasil pela intelectualidade e tal, né? Assim, é uma autora menor por isso, mas ninguém tem dúvida de que isso é difícil de fazer, entende? Sim, com certeza. E os crimes dela, né? Enfim, você citou alguns livros. Já os crimes dela, eles acabam impressionando não só pelo caráter descritivo, mas também sobre como a violência é abordada, né? Os crimes, eles não têm sangue e as situações, elas são apenas sugeridas. Por que os crimes dela são tão instigantes se eles não trazem tantos detalhes assim? O que prende realmente as pessoas na situação? É nessa hora que aí eu me desgarro da Agatha Christie e vou para outros autores, porque eu gosto de um sanguezinho um pouco maior. Exatamente, o que eu estava falando, assim, o crime no livro dela é mais um elemento de jogo do que um elemento de violência. Porque não é descritivo, não é assustador. Ler um livro da Agatha Christie não dá medo. Não, te deixa até nervoso, ansioso. E não sobrou nenhum dá um pouquinho de medo.
mas não dá muito. Ou seja, é interessante como ela consegue fazer histórias pouco sanguinolentas e ainda assim sobre violência e às vezes com crimes muito sanguinolentos. Eu vi que alguém aqui mencionou o Natal de Poirot. O Natal de Poirot é um crime bem sangrento, né? E uma cena de crime totalmente zoneada, enfim, bagunçada. Mas mesmo assim ela não se detém em descrever exatamente como estava a tripa do crânio da pessoa, ela não entra nesse nível de detalhes, né? E isso é muito interessante porque torna mais acessível, ou seja, mais pessoas têm, digamos, estômago para ler Agatha Christie por causa dessa questão de estilo mesmo dela. Mas eu tenho essa sensação que o crime no livro da Agatha Christie é mais como um trigger, ele é quase como um gatilho para a história, muito mais do que uma discussão sobre a violência e tal. Ainda que verdade seja dita, alguém tenha dito aqui, deixa eu ver quem foi, nos comentários, uma coisa que eu concordo, que eu não estou achando, mas era algo do tipo, ler Agatha Christie você consegue conhecer de economia, você consegue conhecer da sociedade inglesa. Ela era uma dama da sociedade inglesa, mas ela é muito crítica a essas pessoas, ao preconceito dessas pessoas, aos estereótipos dessas pessoas. Então é muito interessante, porque, gente, para escrever romance policial, há que ser um bom observador da sociedade, né? E ela, sem dúvida, era uma grande observadora da sociedade. E ela documentou 50 anos e duas guerras mundiais, né? Então isso tudo é muito interessante de observar como isso está presente nos livros dela. É bem legal mesmo. E questões até tipo o lugar da mulher na sociedade, como tinha um lugar em que a mulher é colocada em um lugar que a mulher quer ocupar, né? Aqui o Clube de Crimes Impossíveis está falando, decadência da burguesia inglesa também, a figura do estrangeiro é muito presente também. Sempre tem o estrangeiro exótico. O próprio Hercule Poirot, né, que é belga, como ele fala, o Assassinato Expresso Oriente mostra a xenofobia. Então essa questão do estrangeiro, a questão da mulher, ela flerta com algumas questões de sexualidade. Me interessa muito isso. Eu acho muito potente como uma narrativa popular tem essa capacidade de, às vezes, fazer uma espécie de registro ainda muito mais forte do que uma literatura que se propõe mais complexa. Com certeza. Você falou do Poirot aí, e, enfim, ele é um grande, né, o personagem mais famoso dela, que surgiu logo no primeiro livro que ela publicou, O Misterioso Caso de Styles, publicado em 1920, e a acompanhou até o fim das suas publicações. Tem algumas pessoas que dizem, inclusive, que ela tinha um caso de amor e ódio, né, com ele, com esse personagem. Ela tentou matá-lo em algum livro, mas acabou não rolando. Acho que a editora meio que falou para ela não fazer isso, e aí, enfim, ela meio que não era muito bem resolvida com esse personagem. Como é que você analisa a construção e a evolução das personagens criadas pela Agatha Christie? Eu gosto. O Hercule Poirot é o meu personagem favorito dela e talvez da literatura policial como um todo. Ele tem um quê de clown, ele tem um quê de palhaço, porque ele é muito metido, ele é genial e ele fala, ele fala em terceira pessoa, né? Hercule Poirot nunca erra, Hercule Poirot nunca. Então ele é essa figura excêntrica, com a cabeça de ovo dele, as células cinzentas, que é como ela descreve ele. Os livros dela que eu mais gosto são com o Hercule Poirot. Mas eu entendo a relação de amor e ódio, porque a verdade é que escrever um livro é um processo muito longo, é um processo cansativo. Eu posso falar pela minha experiência escrevendo, assim, quando eu chego no final de um livro, tudo que eu consigo sentir é alívio. Eu não consigo nem ficar feliz, nem triste, nem nada. É só, meu Deus, finalmente esse negócio acabou. Porque é um trabalho enorme, você fica muito tempo com aqueles personagens, você fica muito tempo pensando naquilo.
Você vai dormir pensando naquilo, tem dia que você dorme mal porque você está pensando em como você vai solucionar determinada situação da história. Então, eu acho que para todo escritor é um processo de muita entrega. Por isso que quando você acaba, você não quer mais pensar naquilo. E eu imagino como é, e é uma coisa que eu estou vivendo até agora com o Bom Dia Verônica, né, que é uma primeira aventura com a Verônica, que é uma escrivã de polícia, e aí agora a gente está escrevendo Boa Tarde, Verônica, e aí é isso, é a mesma personagem. E aí eu entendo o quanto é doído voltar à mesma personagem, porque você fala, ai meu Deus, de novo essa mulher, de novo esse personagem. Porque é isso, tem um pouco essa dificuldade mesmo de voltar ao mesmo personagem. Não sei, é difícil de explicar. Mas é isso, é difícil. Então eu entendo a Agatha Christie com aquele Poirot ficar de saco cheio e falar, não, chega de você. Mas a história que eu sei, eu não sei se é certa, mas pelo que eu me lembro da época que eu li alguma matéria, ela escreveu, existe um livro final do Hercule Poirot, né, que é o Caio Pano, que aliás é um livro maravilhoso, mas pelo que eu sei, ela escreveu esse livro, eu não sabia que tinha essa coisa da editora não querer publicar, mas o que eu sei é que ela escreveu o livro e guardou, e falou, quando eu morrer, publiquem. Então é interessante que ela termina com o personagem dela ao mesmo tempo quando ela também termina, né, Perfeita. Eu li essa versão, né, da editora, mas enfim, existem muitas versões, a gente nunca sabe, né, qual é a verdadeira, mas realmente a sua eu acho pelo menos mais bela. Porque aí ela calculou, né? Sim, exatamente. Com certeza, muito incrível. Tem muita gente comentando aqui, deixa eu ver se eu consigo pescar alguns comentários. Um que eu achei legal aqui, eu mesmice. Aí alguém, só uma coisa, desculpa te interromper, só porque além do Poirot, né, o que é interessante, você perguntou da evolução do Poirot. O Poirot ele é interessante porque ele também, ainda que no Caio Pano tem uma espécie de evolução dele, e ele se questiona o que ele fez a vida inteira e tal, o bom do Poirot é que ele não mudava ao longo dos livros, ele é o mesmo personagem. Você lê um livro da Agatha Christie porque você quer encontrar de novo o mesmo Poirot. É engraçado isso, porque isso eu amo estudar dramaturgia, né? Ou seja, a maneira de se contar histórias. E é engraçado que isso mudou. Ou seja, hoje em dia, a gente gosta de história em que os personagens se transformam ao longo das histórias. Mas autores mais clássicos faziam personagens em que o nosso prazer era, na verdade, voltar ao mesmo personagem. Então, o Sherlock Holmes, você lê o livro de Sherlock Holmes porque ele é o Sherlock Holmes, o mesmo Sherlock Holmes todo o livro. Não tem um livro em que ele fica, ai meu Deus, será que eu sou genial ou não sou? Não tem, todo livro fala, eu sou Sherlock Holmes e peraí, essa coisa que você tem no seu sapato diz que você veio do bairro de não sei onde. O Poirot, todo livro, ele é um cara falando, eu sou excêntrico, mas eu sou genial e vou solucionar todos os crimes. Então, a gente lê os livros da Agatha Christie, principalmente do Poirot, e da Miss Marple também. Porque você quer reencontrar esses personagens que já são quem você sabe quem eles são. Eles não mudam tanto ao longo das histórias. E tem outros personagens que a gente adora também. Alguém mencionou aqui o Hastings, né, que é um inspetor amigo dele que participa de alguns casos, a Ariadne Oliver, que é a escritora. Então tem uns personagens ótimos também que acompanham algumas aventuras, né? Com certeza. Falaram também da Miss Marple aqui, e aí eu queria voltar um pouquinho no que você tinha falado sobre as mulheres, né, as personagens mulheres que ela constrói nos livros dela. Além de outras detetives, ela também traz assassinas mulheres em alguns livros, e eu acho isso genial. Você acha que as obras da Agatha Christie transformam em alguma medida as percepções sobre o romance policial do século XX como um ambiente majoritariamente dominado pelos homens? Olha, não sei. Eu acho... Pensar. Eu acho... Bem, primeiro tem uma coisa que é interessantíssima da origem do romance policial, que é a ideia de que o mordomo é o assassino, né? Se a gente sempre escutou a história, o livro policial é mole, o mordomo sempre é o assassino. E eu fui investigar de onde vem essa ideia de que o mordomo é sempre o assassino. E aí eu descobri que quando o romance policial se popularizou,
muitos autores produzindo, pegava mal você dizer que uma dama inglesa, ou que um príncipe, ou que um grande advogado era o assassino do final. Os assassinos só podiam ser da criadagem. E por isso mesmo, sempre os assassinos ou era a governanta, ou era o mordomo. Daí vem essa ideia de que o mordomo era assassino. A Agatha Christie ela vem numa fase posterior a essa, em que isso já vai sendo rompido e os assassinos podem ser da alta sociedade. Eu nunca parei para pensar, deve com certeza ter algum gráfico sobre isso, quantos assassinos da Agatha Christie são homens ou mulheres. Mas uma coisa eu tenho certeza, isso é muito polêmico, mas é uma coisa que eu já falei em várias entrevistas, porque eu realmente acredito nisso, assim. Eu acho que as mulheres escrevem melhor romance policial do que os homens. Isso eu acho, ponto. Minhas duas autoras favoritas na vida são a Agatha Christie e a Patricia Highsmith. Meus dois autores, pronto, para usar o masculino. Os dois escritores que eu mais gosto são duas mulheres, que são a Patricia Highsmith e a Agatha Christie. Dos autores policiais contemporâneos, vivos, escrevendo hoje, que lança livro e eu vou lá desesperado querendo ler, como um leitor, os dois que eu mais gosto são mulheres também. Uma francesa chamada Fred Vargas, eu não sei quem conhece. A Fred Vargas, ela é um mix de Agatha Christie com Scooby-Doo, assim. Ela tem um quê meio fantasioso, interessante, que leva quase para um sobrenatural, mas sem ser sobrenatural. E a outra é uma norueguesa chamada Karin Fosso. Também são... Então, assim, pegando... Para mim, as 4 pessoas que melhor escrevem romance policial são mulheres. Então, isso eu acho. Acho que as mulheres na literatura matam melhor do que os homens. Maravilha. Muitas pessoas mandando mensagens super carinhosas aqui, dizendo que o autor favorito delas é você, Agatha Christie mais de Rafael Monte, coraçõezinhos. Você escreve maravilhosamente bem. Enfim, muitos carinhos aqui para você nos comentários. Obrigada a todo mundo que está participando. Para a gente finalizar essa análise mais de forma e conteúdo das obras da Agatha Christie, depois falar sobre outras questões relacionadas ao trabalho dela, vamos falar um pouquinho sobre os finais dos livros dela, que eles são surpreendentes, como você disse um pouquinho, são marcados pela resolução de uma investigação que sempre quebra a expectativa dos leitores. A autora joga muito com diferentes versões e relatos dos personagens que confundem a cabeça de quem tenta desvendar aquele mistério. O que você acha sobre esses finais? Você já falou um pouquinho mais, mas fala um pouquinho mais sobre isso. E você já conseguiu acertar alguma vez quem foi o autor do crime de algum livro dela? Aí que tá, é engraçado. Ela tem algumas técnicas que ela usa, né? Claro, ela com o tempo, depois de 80 e tantos livros, ela criou lá as maneirinhas dela de enganar as pessoas. Uma das maneiras que eu adoro, e já usei também, vou repetir os nomes que alguém pediu, Karin Fosso e Fred Vargas. Mas uma das maneiras que ela faz é o seguinte: quando tem um assassino muito óbvio na história, por exemplo, sei lá, morreu um milionário e naturalmente o principal suspeito é o único herdeiro, o que ela faz é começar o livro destacando muito que ele é o principal suspeito, que só pode ter sido ele. E como ela começa o livro fazendo isso, você automaticamente elimina esta pessoa. E no final é esta pessoa. Então ela faz muito isso. Então é um dos recursos que ela tem. Outro dos recursos, fazer o assassino parecer a vítima. Então também é outra coisa que ela faz. Então ela tem alguns pequenos maneirismos nas histórias. Mas é impressionante como ela consegue enganar, né? Assim, ou seja, depois você lê muitos livros dela, eu lembro que depois de uma bela hora eu falei, agora eu estou acertando. Aí eu li um, acertei, li mais outro, acertei, li mais outro, acertei. E aí uma bela hora eu estava lendo algum outro, falei, nossa, esse aqui eu vou acertar. Um que eu amo, um livro que é pouco celebrado dela, e eu adoro, é o 13 à Mesa. E é um livro que tinha uma trama que parecia óbvia, assim, só podia ser um assassino específico.
e eu simplesmente me dei mal, me danei, não era a pessoa que eu pensava. E o Três Abelhas foi um dos últimos que eu li. Então eu já achava que estava craque, com mestrado e doutorado em acertar a final da Agatha Christie. E não consegui, me dei mal. Então é impressionante, assim, é muito interessante. E ela usa umas táticas narrativas muito legais, coisas de espelho, coisas de anagrama, uma frase entreouvida, que na verdade a interpretação da frase é que estava errado. Tem um livro que é isso, né? O Porquê Não Pediram a Evans, que é uma pergunta, o título, e é uma frase que se repete ao longo do livro. É a frase que foi escutada. Por que não pediram a Evans? E que diabo de frase é essa que leva a uma resposta de um crime? Então isso é muito legal. Estão te perguntando aqui, Rafael, seu top 3 de livros da Agatha Christie. Tem como fazer isso? Acho que tem. O E Não Sobrou Nenhum é sem dúvida o meu favorito e é o que me fez escrever Suicidas. Quem não leu Suicidas é claramente inspirado em O Caso dos 10 Negrinhos, que é o E Não Sobrou Nenhum. Então, o Suicidas foi um livro que eu comecei a escrever aos 16 anos, que é justamente no ano que eu estava lendo muito Agatha Christie. Então, assim, eu falei, eu quero fazer uma história de Agatha Christie, então pessoas reunidas num lugar, acontece um crime e você vai investigando. Só que a única diferença é que dos Suicidas os jovens se matam. E aí o mistério é outro, que eu não vou falar qual é, mas enfim, você lendo, você vai ver. Mas é muito Agatha Christiano, Suicidas. É o meu livro, sem dúvida, que mais homenageia a Agatha Christie. Então, é um que eu amo. Eu estou tentando evitar os clichês, porque é óbvio, o Assassinato do Expresso Oriente é ótimo, o Morte no Nilo é ótimo, o Roger Ackroyd é ótimo. Enfim, esses são os clássicos. Eu vou tentar pegar algum menos conhecido. O Três à Mesa eu já falei, eu realmente amo o Três à Mesa. Eu amo... são personagens menos populares dela. Tem um casal, né, que é o Tommy Tuppence. E tem um livro chamado Inimigo Secreto. Eu acho muito legal. Salvo engano, é o segundo livro dela, deixa eu confirmar. Eu acho que é. O segundo livro dela, O Inimigo Secreto. É muito bom o Inimigo Secreto. E apresenta esses outros personagens da Agatha Christie. Outro que eu adoro é A Casa Torta. Sou apaixonado pela Casa Torta. A Casa Torta, para mim, é o que mostra como ela é corajosa. Ela faz umas coisas ali na Casa Torta que são impressionantes. E Os Crimes ABC também é muito bom. É difícil. Mas, bem, já falei mais de 3, vai. Os Crimes ABC, A Casa Torta... pronto. Os Crimes ABC, A Casa Torta, Inimigo Secreto e Os Casos das Negrinhos. Maravilha. Falei vários que eu adoro. E os livros dela, você também já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria retomar essa questão das representatividades, né? Que ela fala não só sobre a sociedade inglesa, inclusive tecendo críticas sobre a sociedade daquela época, mas também fala sobre outras nacionalidades, pessoas de outras nacionalidades. Mas ela acaba recorrendo em alguns momentos ao uso de estereótipos, né? Relacionados tanto ao uso dessas pessoas da Inglaterra como pessoas de outros países. E algumas passagens, em tempos recentes, algumas passagens dos livros dela estão sendo consideradas racistas, né? Por esse motivo, o livro, o caso dos 10 Negrinhos, ele teve o título mudado para E Não Sobrou Nenhum, também sofreu alterações em seu conteúdo, e a decisão teve o aval do bisneto da autora, que disse que não se pode continuar a usar termos que machuquem os outros em 2020. Como é que você avalia esse movimento? Olha, eu acho que é importante você enxergar os livros à luz dos tempos que a gente vive. Então, por exemplo, eu pessoalmente sou favorável à mudança do título, já que realmente hoje negrinhos soa ofensivo, vulgar, preconceituoso e racista. Mas, ao mesmo tempo, até como escritor, eu me assusto um pouco com a ideia, com a espécie de quase de vigilância que a gente tem que escrever, hoje em dia, criar o tempo inteiro. Porque a primeira, por exemplo, eu mesmo sou um autor que gosto de colocar meus personagens como, às vezes, o oposto de mim.
Eu já escrevi um livro, que é o Dias Perfeitos, em que o protagonista é um machista, homofóbico, entende? E eu não poderia ser mais diferente do que ele, mas eu escrevo da cabeça dele. E é muito perigoso daí você depreender. É muito perigoso daí depreender que o autor é preconceituoso, entende? Ou seja, é claro que a Agatha Christie, gente, ela era uma senhora inglesa numa alta sociedade. Então, assim, é óbvio que ela tinha preconceito. Mas às vezes o preconceito, eu realmente acredito que o preconceito não é dela, é do personagem dela, entende? Percebe? Não estou dizendo que ela não tinha preconceito, eu acho que ela tinha, porque ela era de uma determinada sociedade, uma figura lá, então ela tinha os preconceitos dela. Mas além dos preconceitos dela, eu acho que podem ter nos personagens preconceitos que não eram dela, mas preconceitos que ela queria criticar. E ela colocava nos personagens dela. E as duas coisas devem ser interpretadas com cuidado. Os preconceitos no personagem é parte da liberdade criativa. E é importante muito tomar esse cuidado, porque pode acabar virando censura em determinados momentos. Você não pode, então, mais escrever um personagem que é machista. Como é que você vai discutir o machismo sem você fazer um personagem que é machista? Entende? É claro que ele não pode ser machista e todo mundo achar natural. Isso não pode. Então, isso é um aspecto. E o outro aspecto é que ela tinha lá os preconceitos dela, mas, desculpa, gente, ninguém é impecável. Eu tenho também muito pavor dos paladinos do bem e da justiça que permeiam a internet hoje em dia e que são donos da verdade, são pessoas de moral escorreita que nunca cometeram nenhum erro, são impecáveis, maravilhosos e por isso se vestem uma toga virtual e saem julgando os outros. Eu acho isso um pouco perigoso. Mas estou falando num sentido amplo. Num sentido mais específico, sou sim muito favorável à mudança do título, que sem dúvida é racista e infeliz. E eu confesso que eu não acompanhei as mudanças no texto, isso eu nem soube que teve, mas no título eu soube que teve. Enfim, e acho que nos outros livros fica muito na questão dos personagens. Uhum. E os filmes dela, os livros dela foram amplamente adaptados para o cinema, né, também pela televisão. Mais de 60 obras audiovisuais foram inspiradas em livros da escritora. Uma versão do Assassino do Expresso Oriente, inclusive, rendeu um Oscar a Ingrid Bergman em 74. E a próxima adaptação que será lançada para o cinema é Morte no Nilo, filme de Kenneth Branagh, que dirigiu também o Assassinato do Expresso Oriente em 2017. O que você acha dessas adaptações? Você assiste elas e alguma delas ficou tão boa quanto o livro? Então, eu adoro, vejo todas as adaptações. Para mim, o melhor Poirot, eu até fiz um post no meu feed outro dia sobre isso. Para mim, o melhor Hercule Poirot é o David Suchet, que fez uma série chamada Poirot. Não sei se todos, mas quase todos os livros da Agatha Christie foram adaptados nessa série. Cada episódio é um dos livros. E eu realmente acho maravilhoso. Eu só consigo ler pensando nele. Eu acho que, claro, ser adaptado é muito legal, porque atinge um público maior, leva mais gente. Sabia que alguém ia perguntar se é o Peter Ustinov ou o David Suchet que é melhor. Eu acho que é o David Suchet. E o Peter Ustinov eu gosto, mas o David Suchet eu gosto melhor. Enfim. Mas hoje o que eu percebo é um movimento de tornar o Poirot mais pop. Ou seja, o Poirot que o Kenneth Branagh faz no Assassinato do Expresso Oriente, só pelo trailer você vê do Morte no Nilo também, é um Poirot quase James Bond. É um Poirot que luta, dá soco, se esconde, é menos caricato e mais agente secreto cheio de ação. Isso, por um lado, eu acho que é bom, porque torna mais pop, ou seja, leva para esse público, atinge esse público que curte super-heróis, atinge esse público que curte James Bond e tal. Eu entendo, então, essa mudança. Mas, ao mesmo tempo,
ao mesmo tempo, eu acho que desnatura um pouquinho o que é o livro. Então, assim, eu gosto, mas gosto mais pela função de atingir um público amplo do que gosto como leitor de Agatha Christie que sou, sabe? Dessas novas versões. Uhum. Maravilha. Eu vou agora ler. A gente está chegando ao final, passou muito rápido, faltam 10 minutinhos e chegaram várias perguntas aqui na nossa caixinha de perguntas. Vou fazer algumas aqui para você. Algumas você já respondeu, então, gente, desculpa se eu não botar todas, é porque a gente tem só um pouquinho de tempo. O Clube Crimes Impossíveis perguntou: qual autor nacional que mais se aproxima de Agatha Christie para você? Infelizmente temos pouquíssimos, né? O Vitor Bonini, ele é muito apaixonado por Agatha Christie, então ele faz uns livros que flertam com ela. Os meus livros flertam com ela. Que sejam exatamente Agatha Christianos, eu não consigo pensar em ninguém. Eu acho que o que mais se aproxima, respondendo a pergunta bem objetivamente, é o Vitor Bonini. O Gustavo Ávila fez O Sorriso da Hiena, mas não é tão Agatha Christie. Acho que é isso. Maravilha. Tem uma outra aqui super interessante também. Tem muita gente perguntando quais são os seus livros preferidos dela. E aí você já falou, já fez aquele top 5, então acho que a galera já foi contemplada com essa resposta. Essa aqui do Carlos Roberto Arcanjo. Rafael, você consegue perceber o quanto tem crescido o número de leitores para policial sueco por aqui? Eu acho que... Então, a literatura nórdica, né, policial nórdica, estourou com o Stieg Larsson, né, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, e a série Millennium. E daí vários outros autores nórdicos se popularizaram, né, da Islândia, da Suécia, da Suíça, e assim foi surgindo gente de tudo que é lugar. Noruega e tal. Eu acho muito bom, é uma literatura, mas o que é interessante é que é uma literatura policial muito firme. Assim, estourou no mundo inteiro a literatura policial nórdica por causa do Stieg Larsson. Mas ela sempre existiu. Acho que quem fez a pergunta até complementou aqui, o Henning Mankell, por exemplo, é um autor que já escrevia há décadas, né? O Håkan Nesser também, a Karin Fossum também, o John Nesbo também, e assim vai. E aí tem uma coisa de mercado, que é isso. Quando o Stieg Larsson fez muito sucesso, todos os editores falaram, preciso ter um sueco para chamar de meu, né? E aí cada um foi publicando um autor sueco. Mas a literatura dele já era muito forte. E o que eu busco e adoraria que tivesse no Brasil, eu queria muito que tivesse mais gente escrevendo e publicando com frequência literatura policial. Porque só assim a literatura policial brasileira vai criar uma ideia de que existe um movimento e um autor sozinho não consegue isso. E aí sim poder ir para o mundo, sabe? Então a gente precisa de mais pessoas escrevendo policial de qualidade no Brasil. E sim, acho que no Brasil cresceu muito o sueco, o nórdico, né? O Rony te perguntou, se você fosse roteirizar um livro da Agatha para a TV, qual seria? Eu acho que eu adoraria fazer o E Não Sobrou Nenhum. E eu acho que eu adoraria fazer A Casa Torta. Porque, na verdade, eu tenho uma ideia de um longa-metragem que já foi até anunciado aí na imprensa, que chama Uma Família Feliz. E que é uma releitura de um dos livros da Agatha. Que maneiro. Maravilha, então. Muitas pessoas também falando sobre os finais dela, qual o seu final preferido. Você já falou um pouquinho também sobre os finais. Deixa eu ver se tem mais algum. Essa aqui. Não gostei muito do Poirot nos livros que eu li dela. Você indica algum para eu aprender a gostar dele?
Então, é engraçado, eu conheço muita gente que não gosta dele porque acha ele metido, egocêntrico, excêntrico, chato, se acha. É um tipo, né, de personagem. Eu pessoalmente acho divertido, assim, aquele jeito afetado dele, afetado de se achar superior e melhor e sou genial, sei que vou chegar a uma resposta. Mas eu conheço muita gente que não gosta dele. Não sei, acho que não tem. Que em todos os livros, ele em algum momento ele é meio grosseirão mesmo, em algum momento ele pressiona as pessoas, ele joga com as pessoas. Então, todo livro ele é esse personagem, né? Então, é difícil eu falar algum livro que ele seja diferente, porque ele acho que não existe. Os Crimes ABC eu acho muito interessante porque ele caça um personagem, né? Então, ele tem um tom mais heróico, que talvez seja o que não tem em alguns outros livros, e por isso eu não gosto tanto dele. Gente, eu tô vendo só que muita gente está também me indicando autores. Aqui eu tô vendo a pessoa falando, na Islândia tem não sei quem que escreve como Agatha Christie. Depois me mandem esses nomes por inbox, por favor, que eu quero ter esses nomes para procurar. Tem uns nomes que nem eu conheço aqui. Maravilha. Literatura japonesa. Sim, está tendo muita interação aqui, eu também não estou conseguindo acompanhar, a galera está interagindo bastante. Eu estou caçando aqui as perguntas. Perguntaram aqui, não tem nada a ver com a Agatha Christie, mas eu acho super interessante você falar sobre como é o seu método de escrita, falar um pouquinho sobre isso, como você se organiza. A gente tem 4 minutinhos, aí você pode responder essa pergunta e no fim, se possível, a gente tem pedido para todos os convidados para indicar certas leituras, não só de Agatha Christie, mas o que você quiser indicar para quem está acompanhando a live. Então depois a gente só finaliza e é isso. Beleza, meu método de escrita é tentar... Eu primeiro fico muito tempo pensando na história que eu vou escrever, e aí uma bela hora eu falo, bem, tá na hora de começar. E aí eu começo a estruturar a história. Eu tenho um quadro branco aqui do lado, trabalho muito com papel, muito com computador e vou construindo a história. Quando eu sinto que eu tenho mais ou menos como ela se desenha, eu começo a escrever efetivamente o livro. Com frequência, conforme eu vou escrevendo, eu vou mudando o rumo da história. Então, ou seja, é aberto a mudanças. E é um grande jogo, eu acho que é isso. Por isso que para mim demanda tanto tempo. Eu acho genial que a Agatha Christie fizesse 3 livros por ano. Adoraria conseguir fazer isso. Tenho esse sonho na vida. Tudo bem que ela não era roteirista, então também por isso que ela tinha mais tempo. Mas eu adoraria conseguir fazer, mas para mim demanda, porque aí eu escrevo, aí eu fico às vezes 2 semanas sem tocar no livro, porque eu tô achando que tem uma coisa errada que eu não sei o que é direito. Aí depois eu volto. Então é um processo muito de respeitar também o próprio tempo do livro. Mas acho que é isso. Vocês querem que eu indique livros, né? Vamos lá. Vamos ver o que está à mão aqui. Não, peraí. Eu vou soltar vocês daqui e vamos andar pela minha biblioteca. Rapidinho. Maravilha! Primeiro deixa eu mostrar os livros da Agatha Christie. Peraí. Beleza. É que eu me mudei há pouco tempo, então tem espaços vazios aí. Mas aqui, ó. Aqui é a coleção completa da Agatha. Aqui, uau, gente, que incrível! E ali, ó. Muito maneiro. Aqui é o que eu brinco, que eu chamo que é a minha egoteca, que são os meus próprios livros em várias línguas. É a egoteca. O que mais? Deixa eu indicar livros aqui que eu acho que são legais. Bem, eu tô lendo um autor que cada vez mais eu amo, tô ficando apaixonado por esse autor, que é o autor ele escreveu O Bebê de Rosemary. Mas agora eu tô lendo esse aqui. É o livro que eu tô lendo hoje em dia, O Beijo da Morte. Uma edição antiguinha. Nossa, tô achando o máximo esse livro. Bem bom. Mas ainda nem acabei, é o que eu tô lendo hoje. Vamos ver de outros livros. Esse livro é maravilhoso. Ó. A Sangue Frio, do Truman Capote. É um dos que eu mais gosto. Deixa eu ver se eu acho. Uma autora que eu indiquei para vocês. Ó. Karen Fossum, Quem Tem Medo do Lobo. Gente, esse livro é maravilhoso. Quem não leu... não, esse é A Vela do Demônio. Esse não é Quem Tem Medo do Lobo. Mas aqui o Quem Tem Medo do Lobo é o outro livro dela. Esse é A Vela do Demônio.
Mas quem tem medo do lobo, não sei nem onde é que tá. Mas tá aqui na biblioteca em algum lugar. A gente tem Tem um mais. minutinho, eu tô com medo de a live encerrar com você falando, mas a gente Então, pode... gente, já indiquei coisas demais. Pronto. Não, qualquer coisa a gente pode fazer a parte 2. Você tem mais indicações ou não? Não, acho que tá bom, acho que tá bom. Até porque, gente, daqui a pouco eu vou fazer outra live sobre a Agatha Christie da HarperCollins. Então, Arrasou. Então tá. Então, às muito 7h30. obrigada. Obrigada pela sua presença, viu? Demais. Foi um prazer ter na nossa última live aqui do Festival Literário da Estante Virtual. Todas as dicas vão estar amanhã no blog da Estante, então fiquem ligados lá. Querida, muito obrigado pelo papo, obrigado pelo carinho. E quem quiser mais, nos vemos daqui a pouco na HarperCollins. Beleza. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, 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 beijo.